Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Vamos dar início à nossa preparação, essa preparação para o chamado passe à distância. Lembrando que esse momento é um momento que requer atenção, uma atenção plena para que o passe possa ser o mais benéfico possível. Certa vez, um homem estava dormindo na rua, nos degraus de uma casa, num degrau. Ele estava dormindo com a boca aberta. E um inseto, um bicho venenoso, entrou na boca dele e foi parar no estômago, entre a garganta e o estômago. Ele levantou desesperado, começou a se debater como quem estivesse tendo uma convulsão, se batia de todos os lados, se mexia, rolava no chão e não entendia o que estava acontecendo. Nisso, um cavaleiro estava passando. Um homem montado no cavalo, ele tinha visto tudo o que tinha acontecido de longe, o inseto entrando na boca daquele homem. Esse cavaleiro se aproximou, desceu do cavalo, pegou o seu chicote e começou a açoitá-lo. Começou a chicotear esse homem que estava engasgado sem parar. Chicoteava de forma violenta, uma atrás da outra. Esse homem já estava ficando roxo. Ele tentava gritar para que esse cavaleiro parasse de chicoteá-lo, mas a voz não saía. Ele não conseguia. E o cavaleiro, sem dizer uma única palavra, continuou com os golpes de chicote. Chicoteava uma atrás da outra. Até que esse homem caiu. Caiu, estava estafado, estava num estado deplorável e o seu estômago fez com que ele vomitasse. E nesse vômito, o inseto, esse bicho venenoso, saiu e foi esmagado no chão, antes de soltar o veneno no seu organismo. O cavaleiro simplesmente foi embora. E depois de levar tantas chicoteadas, aquele homem entendeu que foi necessário para que aquele inseto, aquele bicho venenoso, saísse de dentro de si. Assim é a nossa vida. Quando reencarnamos, muitas das vezes trazemos dívidas, erros que cometemos em nossas vidas passadas. Essas dívidas, esses erros, eles ficam impregnados em nossa aura, em nosso campo eletromagnético. A cada erro cometido, a cada falta com o nosso próximo, a cada abuso, automaticamente já é registrado. Não é amanhã, não é a semana que vem, não é num outro dia. O ato feito, assim que é feito, já tem o seu registro. Num dos livros de Leon Denis, ele relata isso como nódoas, manchas, que ficam impregnadas em nossa aura. É a nossa chamada negatividade. E quando chegamos na vida, sofremos. Alguns dizem que a vida é sofrimento. Será que a vida é sofrimento? Porém, não deixa de ser. Em partes, já nascemos chorando. Temos que crescer, as dificuldades, criar, formar uma família, ficar adulto, envelhecer, muitas vezes adoecer na velhice. São uma série de fatores no decorrer da vida que nos faz sofrer. Porém, é um sofrimento necessário? Às vezes sim, às vezes não. Muitas das vezes o é, porque nada acontece por acaso.
Tudo é magnetismo desse mal feito em outras vidas. Mas toda vez que acontecer algo comigo, eu devo achar que estou devendo, estou com negatividade em minha aura? Não. Não temos que nos preocupar com o que foi feito ou com o que aconteceu no passado. Temos que focar no melhor que podemos fazer hoje, agora, no presente, sem se sentir culpado e sem se lamentar no que pode ter feito ou deixado de fazer. Mas a vida é um presente de Deus. Quando recebemos a vida, podemos dizer que é uma rosa para que nós possamos desabrochá-la. Mas a rosa, como todos sabem, também tem os seus espinhos. E os espinhos faz parte do pacote, vem junto. É o sofrimento. É aquilo que temos que passar. E com inteligência, podemos passar por ele da melhor maneira possível. E qual seria a melhor maneira de passar por esses sofrimentos? Sofrimentos que fazem parte da vida, que independe de termos um cobrador espiritual ou não. Para apagarmos os nossos erros ou para eliminarmos a nossa negatividade, a dita catarse, ou seja, para nos purificarmos, é necessário que tenhamos consciência do que está acontecendo e o cobrador espiritual, ele estando junto ou não, aquilo que tem que acontecer, acontecerá. Ele não precisa perder o seu tempo e nem se atrasar ainda mais atrás de alguém que o prejudicou de alguma forma. E qual é a melhor maneira de trabalharmos isso? Existe uma regra, aliás, o mundo é cheio de regras, mas uma regra simples, inclusive está no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a regra moral. Essa regra moral que nos dias de hoje muitas vezes parece estar um pouco esquecida. A palavra virtude às vezes parece meio banalizada. Temos muitas linhas de pensamento hoje em dia, temos o chamado, as ideologias, os ideólogos, ideologia, aqueles que pensam que são de direita, de esquerda, de centro, temos o racismo, homofobismo, misogionismo, até enroscou a palavra agora. São diversas fontes de intolerância que faz com que a discórdia seja gerada e a lei moral fique um pouco de lado. Isso falando das ideologias. Tem também o tal do niilismo. O que seria o niilismo? São uma classe de pessoas que acreditam que a vida não tem sentido nenhum. E temos o relativismo. O relativismo é achar que tudo pode estar certo, como pode estar errado. É subjetivo, é pessoal, depende do ponto de vista, depende daquilo que ela acredita, ela acha que depende do momento que ela nasceu, da época, do local do mundo onde ela vive. Mas se tenha ideologia, tenha niilismo, tenha relativismo, tenha intolerância e tantas outras diferenças que existem entre a humanidade, existe uma lei. Existe uma lei que é imutável. Essa lei é a lei de Deus. E na pergunta 615 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: a lei de Deus é eterna? A resposta: ela é eterna e imutável, quanto o próprio Deus. A lei de Deus é eterna e imutável. E para que possamos ter sucesso nessa nossa caminhada,
temos que seguir essa lei de Deus. E aí vem a lei moral, a regra moral. E no mesmo livro dos Espíritos, na pergunta 629, qual é a definição da moral? A moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando aplica o bem a tudo e a todos. Aí ele observa a lei de Deus. A lei de Deus, aplicar o bem a tudo e a todos, seguindo a definição da lei moral. Ora, se essa é a definição da lei moral, aplicar o bem a tudo e a todos, qual é o sentido dessas diferenças de pensamento, essas diferenças de ideia, ideologias, relativismo, niilismo e tantas outras definições que temos hoje em dia? Sem contar os dois principais mandamentos que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e o outro, amar ao seu próximo como a ti mesmo. Dois simples mandamentos, uma simples regra, que se fosse seguida, o mundo não teria problemas. Mas a humanidade vive essa lei de causa e efeito, da negatividade e da positividade. Nos é dito que temos várias experiências nas vidas sucessivas. Ora somos ricos, ora somos pobres, ora somos brancos, negros, índios, pardos, amarelos, diferentes raças, diferentes religiões. Porém, uma coisa tem que ficar clara: a nossa experiência de uma vida para a outra, ela não vai mudar da água para o vinho. Não é porque eu sou branco hoje, na próxima vida serei amarelo, ou se sou negro hoje, na próxima vida serei branco, ou se sou pobre hoje, na próxima vida serei rico, se sou rico, na próxima serei pobre. Não é bem assim que funciona. Funciona pelo seu magnetismo. Como foi dito ontem, quando você faz a transição, a passagem, você não vai mudar num toque de mágica. Você vai continuar sendo o mesmo. Você vai estar naquela frequência que você criou durante a sua vida. A frequência que você criou com o seu bem feito ou mal feito. Essa frequência vai te direcionar para uma próxima vida mais ou menos parecida com a que você tem. Claro, se você conquistou méritos com o bem feito, a tendência é que ela seja muito melhor. É fácil entender isso. Hoje nós temos, em média, 2 a 3% da população que tem 97, 98% da riqueza do mundo. E os outros 97, 98% trabalham para esses 3%. Uma grande parte de pessoas que vivem na linha da miséria. Se a regra fosse assim, nasce uma vida pobre, na outra vem rico, teríamos na próxima geração 98% de pessoas controlando a riqueza e 2% trabalhando para esses 98%. Mas, se formos analisar a história dos 2000 anos que temos e os anos que vão antes de Cristo, nós vamos analisar e vamos ver uma realidade que nunca teve 98% de pessoas numa situação totalmente confortável e apenas 2% numa situação de dificuldade. Então, a regra, ela é um pouquinho diferente do que alguns possam imaginar. Ora é uma coisa,
ora é outra, como se fosse um passe de mágica. Não é assim. Precisamos fazer por merecer. E nesse conjunto de regras morais, nesse conjunto de caráter, de boa conduta, existe um mistério psicológico do auto-engano. É um mistério psicológico do auto-engano que a maioria dos seres humanos tem. Como alguém pode enganar a si mesmo, enganar ao outro e achar que vai sair impune, que vai ficar tudo certo? Esse é um mistério do auto-engano. E de certa forma, no nível do inconsciente, por mais desconhecido e estranho que possa parecer, na parte mais profunda da nossa psique, todos nós queremos ser julgados. Todos nós queremos ser julgados. E para que tenhamos um bom julgamento, é preciso fazer por merecer. Eu lembro uma passagem daquele filme do soldado, O Resgate do Soldado Ryan. No início do filme, se eu não me engano, não me lembro se era o general ou o coronel que estava morrendo, e o Ryan, com apenas 18 ou 19 anos, esse coronel, esse general, segurou na lapela da sua farda e disse para ele, sussurrando, já quase sem vida: Ryan, faça por merecer. Faça por merecer. E no final do filme, o Ryan, já bem idoso, com a sua esposa ao lado, visitando o túmulo desse coronel, desse general, vira para a esposa dele e pergunta, com uma idade já bem avançada: eu fiz por merecer? Eu fiz por merecer? Ora, uma pergunta dessa, eu fiz por merecer, fez por merecer o quê? Ser um bom marido, um bom pai, um bom trabalhador, um bom estudante, um bom irmão, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom filho, uma vida digna. Quando a pessoa faz essa pergunta se ela fez por merecer, ela está esperando, de certa forma, um julgamento. Está esperando um julgamento. É o que está lá no mais profundo da nossa psique. Todos aguardam serem julgados. E esse julgamento, ele faz parte dessa negatividade que temos que limpar, dessa catarse, ou como no início da nossa conversa, desse mosquito, desse bicho venenoso que está dentro de nós. Será que precisamos ser chicoteados pela vida para que ele saia sem nos envenenar? Ou será que de erros cometidos, sem estarmos totalmente vigilantes, em vez de limpar essa negatividade, vamos acumular mais um pouco? Temos que fazer por merecer. Temos que estar atentos. Temos que estar ligados nessa lei moral, ligados na lei de Deus, que é imutável. A lei de Deus é imutável. Vamos pensar nisso, vamos trabalhar essa coerência que a vida nos pede. Só isso. Sejamos coerentes. Sejamos do bem. Discernir o que é bem e o que não é do bem. E assim podemos seguir em frente, limpar essa negatividade que é limpa principalmente não apenas participando das suas ou dos nossos compromissos espirituais, seja na casa espírita tomando passe, seja na missa ouvindo o padre, seja no culto ouvindo o pastor ou em qualquer outra denominação.
essa negatividade ela é retirada principalmente na ajuda ao próximo. Ajudar, ajudar e ajudar. Assim que ela vai se dissolvendo. E assim, quando estivermos lá do outro lado, lembrando uma passagem do Antigo Egito, você está lá do outro lado, fez a sua transição, a sua passagem. A deusa Maat chega próxima de você com uma balança, aquela balança de 2 pratos, pega o seu coração, coloca num prato, pega uma pluma que está no cabelo dela, na cabeça dela, e coloca no outro prato. O coração tem que ser mais leve do que a pluma. O coração tem que ser mais leve do que a pena. Se o coração for mais pesado do que a pena, você não passa. É claro que isso é uma metáfora de tudo que fica registrado no nosso corpo astral, nos nossos corpos astrais, do nosso campo eletromagnético. Então, quando estivermos do outro lado, em frente aos juízes, nos tribunais do além, e o martelo dos nossos débitos cair sobre nós, que os nossos melhores advogados sejam o bem que fizemos ao outro. Todo o bem que fizemos ao outro e a nós mesmos. Vamos vibrar para que o bem domine o nosso planeta, para que o amor e o respeito penetre no coração de todos. Vamos vibrar gratidão, agradecendo todas as oportunidades que temos, agradecendo tudo de bom que está acontecendo por nós, tudo de bom que vai acontecer. A gratidão que é nítida naqueles que pediram uma vibração e foram atendidos por merecimento, é claro, mas o atendimento está aí. A vibração foi feita, a gratidão todos nós sentimos, é uma energia que vem e chega até nós. Hoje nós vamos vibrar pela Silvana Uchoas, está num momento complicado, suspeita de Covid-19, e vamos vibrar pelo seu Itamar Vieira. Ele é pai da Andréia Vieira, que estava nos assistindo ontem e deixou uma mensagem pedindo vibrações para o pai dela, Itamar Vieira, que está internado no Hospital Santa Marcelina. Está com coronavírus, trombose e algumas complicações. Vamos vibrar para essas pessoas, que elas consigam se recuperar, que elas recebam o seu mentor e possam sair dessa com muita força, com muita paz. Vibremos para todos que estão necessitando de um auxílio moral, físico, espiritual. Que a saúde esteja presente em todas essas pessoas, em todos esses lares, nessas famílias. Vibremos com esse manto de luz azul que nos envolve da nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Prepare-se,
Feche seus olhos, mentalize o seu mentor, você vai receber seu passe. E lembre-se sempre dos 2 mandamentos que o Mestre Jesus nos deixou: amar a Deus e ao seu próximo como a ti mesmo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e toda a glória, como para todos sempre. Graças a Deus. Fiquem com Deus, muita paz.